Fala galera, tudo bom? Estamos aqui juntinhos novamente para trocar uma ideia, bora falar de espiritismo. E nós tivemos uma série maravilhosa sobre os animais, foi mara, e hoje nós temos um assunto que tem tudo a ver. Então se você não assistiu a série ainda, assista, porque ela faz diferença para olharmos de uma forma diferente para o assunto de hoje. E hoje nós vamos falar sobre alimentação animal segundo o espiritismo. E aí, o que o espiritismo fala sobre isso? Será que a gente tem que ser vegano, vegetariano? É horrível comer carne ou tá tudo bem comer carne? Nós temos um convidado super especial para falar do assunto, é o Lucas Gabriel, meu amigo que mora aqui, ó, no meu coração. E nessa primeira parte, nós vamos estar falando sobre evangelho e os animais. Porque faz diferença nessa introdução sobre o assunto. Bora dar uma conferida? Vamos lá. E calma. Antes da gente começar, deixa o seu like, vai ajudar muito na divulgação do nosso programa e, consequentemente, da doutrina espírita. Contamos com você e vamos lá pro nosso papo. E cá estamos nós! Hoje estamos com esse querido Master Blaster, Lucas Gabriel. Gente, como eu amo esse ser, vocês não têm noção. Ele é lá de Manaus, um querido que eu já quero agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para falarmos dessa temática aí, alimentação sem carne. Muito obrigada, Lucas. Nada, de modo nenhum. A gente que se sente triplamente honrado de estar aqui com você, com todos os nossos companheiros de Brasília, cercanias e também os confrades que nos escutam fora dessas regiões, mas no Brasil e no mundo inteiro. É uma alegria estar fazendo esse encontro, né? A gente já pôde compartilhar a tela em outras vezes, em outros projetos, mas é uma honra poder colaborar com vocês aqui da comunhão, do Papo Espírita pela primeira vez, né? E muito, né, um abraço muito forte para o nosso querido Matheus, que está aí nos bastidores, né, controlando tudo também. Isso. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa relação evangelho e animais. Vamos contextualizar para as pessoas. O que esses serzinhos significam para nós e por que temos que ter tanto cuidado em relação a eles? Primeiramente, tudo muito boa noite a todos mais uma vez. As bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. E quando a gente fala com relação à alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, ou qualquer alimentação que não tenha produtos de origem animal, ou a proteína de forma animalizada, por aí vai, é imprescindível a gente também refletir sobre o papel dos animais no nosso cotidiano. Se eles estariam aqui para apenas nos servir, se eles estariam apenas aqui para serem alimento, e se eles merecem a condição que nós mesmos, como humanidade, colocamos eles em muitos setores de trabalho, né? Na indústria do ovo, na indústria do frango, do abatimento, nos matadouros, por aí vai. Por que nós comentamos isso? Porque é imprescindível falar de uma alimentação minimamente vegetariana, pelo menos, sem falar de uma possível dignidade que a gente possa dar ou retirar para esses animais. Nesse ponto, eu acho importantíssimo refletir nas palavras daquele que é o nosso devoto máximo da doutrina espírita, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse testamento de espiritualidade, que nos ensina como obter a alforria espiritual, não pertence apenas para aqueles que amam ou para aqueles que, como nós consideramos muitas vezes, espíritos de luz ou espíritos evoluídos, muito pelo contrário. Anunciou o Cristo há 2000 anos. Eu vim para os doentes, para que tenham vida, vida em abundância. Isto é, o Evangelho do Cristo de forma nenhuma pode ser destinado apenas àquelas criaturas que acreditam em Deus, que acreditam nele, são principalmente para as pessoas, para os nossos amigos e amigas que esquecem de si, que não têm esperança, que se sentem muito distantes de qualquer amor de Deus, ou até mesmo desmerecedores do amor de Deus, do nosso Senhor e da espiritualidade como um todo. Nesse ponto, quando a gente lê o Evangelho, esse Evangelho que no passar dos milênios, dos séculos, se distanciou das massas, se distanciou realmente dos sofredores, que infelizmente se institucionalizou, criaram-se muros, tronos, derramaram ouros e sangue para que, entre aspas, o Evangelho pudesse reinar nos corações.
Esse evangelho ele fala muito mais pelas vias do sentimento, pelas vias da força. Mas infelizmente nós, como humanidade, nós temos facilitado para que o evangelho possa chegar no coração de outrem, ou até mesmo no nosso coração. Nesse ponto, eu queria ler alguns versículos de Jesus, porque eu mesmo de nada posso oferecer para alguém algo que seja útil, minimamente bom, mas Jesus pode. Eu só quero ler essas palavras e eu vou trazer reflexão logo em seguida. Quem quiser procurar, né, tá Evangelho de Mateus, capítulo 3, ou perdão, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças do Cristo, disse Mahatma Gandhi certa feita, que se tivéssemos todos os livros da terra perdidos, incinerados, devorados pelo vento, pelos maremotos, mas restasse apenas textos do Sermão da Montanha, especialmente das bem-aventuranças, nada teria se perdido. Para mostrar a grandiosidade e o tesouro espiritual que esses textos guardam. Que consola, consola, com certeza. Nenhum de nós pode negar que as bem-aventuranças não consolam ninguém. Mas quando a gente lê bem-aventurados os que choram, os aflitos, os que estão tristes, isolados, porque serão consolados, nós pensamos nos animais? Ou nós pensamos na nossa dor, no nosso sofrimento? Talvez se a gente já for um pouco mais espiritualizado, tiver um pouco mais sintonizado com as belezas do Cristo, a gente possa também pensar nas bem-aventuranças e buscar aplicar na vida de outra pessoa. Quando Jesus mesmo também fala para nós, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, né? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Nós pensamos os animais também como essas criancinhas que não podemos de modo nenhum impedir que cheguem a Jesus? Será que essas, como nós consideramos muitas vezes, principalmente no meio espiritualista como um todo, os animais como criancinhas espirituais, seres bondosos, gentis, afáveis, amáveis? Será que nós muitas vezes não estamos impedindo que eles também possam ser abençoados, possam chegar mais perto de Jesus? Porque o amor é uma linguagem universal, a linguagem que a gente consegue entender com facilidade. Entretanto, pelo nosso piso evolutivo, pela maneira com que a gente vai se interrelacionar no cotidiano, a dor, infelizmente, também é uma linguagem universal. E é uma linguagem, inclusive, que ultrapassa esse senso de espécie. A gente consegue ver quando um cachorrinho na rua está com fome, está cansado, está com frio. Aqueles amigos e amigas que têm um animalzinho de estimação em casa, ou até mesmo um filho, uma filha, um irmãozinho, uma irmãzinha, sabem como é que é essa condição. Sabem como essas criaturas exemplificam para nós muitos conceitos do Evangelho, que nós, seres humanos, muitas vezes temos extrema dificuldade em testemunhar por nós mesmos. Nesse ponto, sendo Jesus Cristo, dentro da doutrina espírita, essa grande voz de consolo, balsamizante, sendo a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, ali no Evangelho de João, né, o Paráclito, como que a gente pode esquecer dos animais com relação a isso? Com relação a essas bênçãos, esses gozos espirituais que não são os prometidos, mas também são prometidos para eles. O consolador prometido, que consolador prometido é esse que ama apenas aqueles que são espíritas? Ou aqueles apenas que acreditam em Jesus? Ou aqueles que não são ateus? Que consolador é esse que cria condições mínimas necessárias para serem respondidas, obedecidas, para que então possa ser compreendido ou amado, ou possa dar o seu amor para alguém? O amor não pede absolutamente nada em troca. Nos ensinou Chico, né? Nosso querido Chico Xavier, numa entrevista. Amar sem esperar ser amado. Esperar, ou melhor, amar alguém sem esperar nem mesmo o pagamento da compreensão daquele que nós amamos. Nesse ponto, então, a gente consegue perceber que o amor, ele não cria barreiras, condições,
um checklist para que então algum sentimento possa acontecer. Muito pelo contrário. O amor destrói as barreiras, baixa essas nossas barreiras que nós criamos por muitos e muitos séculos, naufragando em muitas encarnações, porque sempre exigimos algo mais do outro, sem deixar, ou melhor, sem oferecer para alguém. Quando a gente vê o Evangelho, que a gente não se esqueça nesse sentido. Quando Jesus morre na cruz, aludindo um caminho de redenção, de ressignificação da vida, de sacrifício de si mesmo, de esperança espiritual também, é claro, porque a cruz também vai simbolizar isso. Essa mensagem também é para os animais. Esses animais que nós comemos muitas vezes, que nosso prato conta uma história que a gente menospreza muitas vezes. Os mesmos animais que nós consideramos tolos, muitas vezes estúpidos, querendo aludir a algum grau de inteligência, ignorantes, porque não sabem fazer as pinturas que nós, comunidade, fazemos, não sabem não têm a condição de um atleta que ganha uma Olimpíada, não têm a possibilidade de criar sistemas econômicos complicados e por aí vai, não conseguem criar uma equação diferencial ou integrar fórmulas matemáticas complexas. E nós vamos desvalorizando criaturas assim, menosprezando aqueles que são filhos de Deus, porque os animais também são isso. Entretanto, a criatura que vai estudando, vai criando intimidade com Jesus, de forma assim, sem limites, de acordo com o grau de seu amor, vai criando também laços de intimidade com as criaturas, independente se ela tem escamas, pelos e por aí. Os animais que nós consideramos tolos, infantis, não merecedores, talvez assim, entre aspas, de leis específicas para eles e por aí vai, esses animais, né, que muitas vezes estão ali, considerados por nós ali, lá na base da cadeia espiritual, muito distantes, são apenas animais, não são nem espírito. Nós repetimos muitas vezes. Cristo aludiu os animais o tempo inteiro no Evangelho. Sejam como as pombas, como as serpentes. Misericórdia, quando Jesus entra ali em Jerusalém na semana da Páscoa, na semana que antecede a sua crucificação, ele entra em cima de um burrinho muito humilde. Os animais que nós consideramos tolos, quem foi que recebeu Cristo no seu primeiro dia encarnado na Terra? Como a gente vê especialmente no Evangelho de Lucas, ali, capítulo 1, pedacinho do capítulo 2 também, mas especialmente capítulo 1, naquela noite há 2.000 anos atrás em Belém. Nós, como humanidade, a Belém, rejeita o Cristo. Na sua primeira hora, nós rejeitamos a mensagem do Cristo. E ele nasce numa manjedoura, entre os animais. Os porquinhos, as vacas, os cabritos e bodes. Esses animais, que não são nem espírito, que não sabem de muita coisa, não são nem inteligentes, são muito mais governados pelo instinto. Esses animais, esses seres, viram a luz do mundo brilhar primeiro do que nós. Porque o Cristo não aparece para os sábios, para os reis, para os profetas. Aparece, como a gente vê ali no Evangelho de Lucas, para alguns pastores no campo. Mas depois apenas de ter aparecido para os animais primeiro. Diz Humberto de Campos, né? Ali, um capítulo que eu gosto muito, do Antologia Mediúnica do Natal, os animais perante o Natal. Se não fossem esses anfitriões da estrebaria, a boa nova na Terra talvez tivesse o seu começo na Terra retardado. Quando João ali inicia seu Evangelho, capítulo 1, ele comenta: a luz brilhou na escuridão e a escuridão não a reteve. Era a vida dos homens. Essa luz que brilhou e que nós, como humanidade, não compreendemos, não entendemos, não buscamos segurar, os animais absorveram, abraçaram. Quando chegou a nossa vez ali de acudir o Cristo, de ajudá-lo, nós o crucificamos. Percebem como as coisas são paradoxais? Os animais, até então atrasados em quesitos de moralidade, governados pelo instinto, recebem o Cristo na manjedoura. Enquanto nós, como humanidade, pregamos o Cristo na cruz, quando ele tem sede, o Cristo que no Evangelho de João nos dá nas bodas de Caná a água em vinho, nós damos ali, ele com sede, uma esponja com um pouco de posca, né, um vinho apodrecido com vinagre. E eis que menosprezamos que os animais se aproximem do Cristo.
Eis que menosprezamos oportunidade de elevação para os animais. Nenhuma criatura nasce para sofrer. Quando a gente lê esses versículos, especialmente das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tem criatura na terra que sofre mais que os animais? Guerras, quem morre mais nas guerras são os animais. Os animais são escravizados muitas vezes por conta de papilas gustativas nossas, pelo nosso desejo muitas vezes de aludir a algum sentimento gustativo. Muitos de nós vamos esquecendo, perdendo contato com o amor e menosprezando que esses animais merecem o amor de Cristo e recebem o amparo de Cristo por outras vias, senão a nós. Ou melhor, distante da nós. Para encerrar minha fala, eu sei que está ficando um pouco comprida, tem uma expressão que eu gosto muito do Paulo Estevão, que eu acho que é a expressão que muda a visão de Paulo de Tarso, que pode se aplicar para nós aqui, os animais. Não quero dar spoilers do livro para quem não leu, né? Mas, primeiro quem fala essa expressão é Simão Pedro, depois Ananias, capítulo 1 da primeira parte, mas essa expressão ganha muita força e é relembrado por Paulo de Tarso a partir daí, porque é uma pessoa muito querida por ele, uma pessoa muito querida. Repete essa frase para ele, essa expressão, capítulo 3 da segunda parte. Ali, lutas e humilhações. Paulo de Tarso se converteu ao cristianismo, está cansado, triste, não sabe o que fazer, e surge alguém numa visão mediúnica fabulosa para ele. E é por alguns desejos que ele ainda tinha, de casar, ter filho, a pessoa lhe responde: Paulo, ou melhor, Saulo, naquela época ele ainda era Saulo. A gente não pode casar realmente, infelizmente. Mas a nossa família, nossos filhos, é a humanidade inteira que Cristo deixou para todos nós. São os filhos da alma, do coração. Os filhos do Calvário estão aí mundo afora, aguardando a herança do Salvador. Filhos do Calvário. A partir daí, toda vez que Paulo está sofrendo, com fome, assaltado, na primeira viagem missionária mesmo, que ele vai ser apedrejado, quase morrer na frente de Timóteo, ele lembra os filhos do Calvário, para os sofredores de todas as sortes, é para eles que eu preciso me manter firme e forte. Os animais também são filhos do Calvário. Eles também têm lágrimas que precisam ser secadas. Eles também amam, e Jesus também os ama. O ponto é, o que nós estamos colocando entre nós e eles? Que justificativa nós damos para continuar esse ciclo perpétuo de sofrimento para com eles? É a lei da força, do mais forte? É a lei da dominação? É o comodismo? É porque Cristo talvez tenha comido carne, tenha comido peixe assado, como a gente vê, né, no último capítulo do Evangelho de Lucas? É porque talvez Cristo tenha comido um pouco da Páscoa, cordeiro assado? Por causa do quê? Que justificativa nós damos quando o próprio Evangelho mesmo nos pede: não matarás? Que justificativa nós damos quando Cristo mesmo fica a bandeira do amor na terra, dizendo: um último mandamento vos dou, ali na Santa Ceia, Evangelho de João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama ajuda a progredir, a evoluir, quem ama ampara, quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama protege. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se não nós, então a luz do Cristo sobre eles. Porque eles sofrem há muito tempo e merecem descanso e consolo também. Assim como nós. Porque assim também, igualmente, independente dos sons, da nacionalidade, do tamanho, da espécie, o que nos liga de fato, em verdade, é que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ai, Lucas, segurando o choro aqui, que eu me emociono. Olha só, já que a gente está falando de evangelho, vamos primeiro para a Antiga Aliança, né, que alguns chamam de Velho Testamento, e depois a gente vai para essa parte de Jesus se alimentando dos peixes. Mas muitos usam o argumento de que lá na Gênesis, quando Jesus estava criando, criou Adão, criou Eva, tal, e aí lá no versículo 28 do capítulo 1, ele vai dizer assim: dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aí muitos acham que está falando assim, dominai, né? Domina, e ele também usa sujeitai. Sujeitai, quando ele fala, da terra, né? Então ele fala frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai, e depois dominai sobre os peixes. Então exercer esse movimento de os grandes sobre os pequenos, e muitos interpretam aqui que ele quis dizer, então, que, olha, os animais estão aí para serem comidos. Mesmo que depois ele diga que, em relação a mantimento, ele vai falar de toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. E aí, explica isso pra gente. Por que esse não é um argumento válido? Eu acredito que esse seja um argumento válido dependendo da finalidade que a pessoa queira, né, utilizar para explicar. Entretanto, eu não posso concordar com a ideia de que esse possa ser um versículo que possa justificar de nossa parte aqui qualquer autoridade para escravizar, destruir, matar, fazer sofrer. E isso, na verdade, está diametralmente oposto a qualquer valor que o Cristo tem nos ensinado. A própria fé raciocinada vai nos ensinar isso. Menosprezando, ou não menosprezando, né? Mas deixando de lado o Novo Testamento, se fixando especialmente nessa parte, lembro de Chico quando ele fala o seguinte: a Bíblia é o livro sagrado de todos nós, todos os cristãos. Ele comenta no Pinga Fogo, né? É o primeiro Pinga Fogo de julho de 71. E aí ele comenta que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que nós espíritas temos pouca familiaridade, nós precisamos estudá-la à luz das ciências, da antropologia, da história, das ciências exatas também, das ciências biológicas, das ciências sociais e por aí vai. Porque são livros que têm muitas mensagens, muitas metáforas, muitas analogias, muitos simbolismos, símbolos muito fortes que precisamos ter muito cuidado para tomar ao pé da letra. E isso, se nós pegássemos, de certo modo, no nível mais literal possível, nós imediatamente entraríamos em contradição com relação a isso. Entretanto, lembrando que Emmanuel nos ensina no livro Consolador, Simão Pedro, ou melhor, Paulo de Tarso vai nos ensinar também. Simão Pedro também tem uma fala muito parecida numa das suas cartas, mas a letra mata, o espírito vivifica. Nesse ponto, qualquer sentido que a gente possa dar a essas palavras, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente pela época que o livro foi escrito. Embora que ainda inspirado, como nós sabemos, como primeira revelação que precisamos respeitar e estudar com muito carinho e atenção, vem, né, da própria seara de Nosso Senhor. A palavra dominar, que assim, depende da tradução, mas especialmente é utilizada na maioria das vezes como dominar, eu gosto de pegar a interpretação da Rimaíla, então peço permissão para emprestar dela essa é a explicação, que é alguém que nós respeitamos muito no ramo da teologia, da interpretação do Evangelho e também do Antigo Testamento, principalmente com relação aos preceitos judaicos. Ela comenta que essa palavra dominar vem de fato realmente dominação, mas não está longe de ser escravizar, matar, menosprezar, fazer sofrer, muito pelo contrário. Porque a palavra realmente em português é muito forte, mas no seu original, e a Gênesis, né, Bereshit, não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico, a palavra em si ela vai trazer muito mais a alusão de conhecer, se familiarizar com alguma coisa, para conseguir proteger, cuidar. Porque, de certo modo, Deus vai falar depois para Adão, olha, aproveita e dá o nome para as criaturas. Né? Isto é, conheça as criaturas. Percebam como elas são. Para realmente estar na condição de um protetor. Realmente na condição de alguém que ampara, que cuida. Porque, naturalmente, aquele que está numa condição de irmão mais velho precisa proteger os seus irmãos mais novos. Então, gosto dessa interpretação que a irmã lá nos traz, porque, obviamente, é muito lúdica, sincera, honesta, mas também muito racional. O verbo em si traz muito mais essa ideia de conhecer para cuidar do que, de fato, dominar. Naturalmente, a gente pode interpretar os pais como dominadores dos filhos, mas, na verdade, os pais protegem, cuidam dos filhos, têm uma autoridade, mas não são autoritários. Então, nesse ponto também, a gente pode entender paralelamente o pedido de Deus para Adão, nesse ponto ali no Jardim do Éden.
E acho, Camila, que você já colocou um adendo excelente, quando logo em seguida Deus comenta, olha, mas não pode comer nenhum deles. É só o que nasce da terra. Então, qual a utilidade de ser governador, de destruir, de escravizar, de dominar, de ser senhor de algo? Não faz sentido. Sendo o próprio conto do jardim, né, adâmico, como um mito, como uma história, uma metáfora com relação à nossa relação para com Deus mesmos. Kardec vai abordar isso, né, em A Gênese, falando sobre os espíritos que reencarnam na Terra, dentro da raça adâmica, por aí vai. Mais uma vez, todos nós, na condição de irmão mais velhos, precisamos cuidar do irmão mais novo. Conhecer para conseguir nomear, conhecer para entender, conhecer para realmente conseguir protegê-lo da melhor forma possível, dentro da nossa utilidade, dentro do praticável. Perfeito, Lucas. Então aí já demos um check em um dos argumentos utilizados para justificar o consumo de carne. Lembrando que aqui nós estamos dando, né, a nossa contribuição, mas sempre respeitosos em relação às escolhas dos outros. E como a gente está bem em cima do nosso horário, nós vamos deixar para o próximo programa que vamos ter de encontro com o Lucas, para responder essa questão de Jesus se alimentando de peixes ou na Páscoa do Cordeiro. E vamos entrar no assunto de espiritismo e alimentação sem carne, entender o que o espiritismo fala sobre isso. Então não percam, em breve irá ao ar. Já agradeço, Lucas, pelo encontro de hoje, muito obrigada, e a gente se vê numa próxima, pessoal. Um beijo. Viram aí, né, pessoal? Falamos bastante, mas foi super interessante. E no próximo encontro que nós vamos ter com o Lucas, vamos estar falando sobre espiritismo e alimentação animal. Afinal, o que o espiritismo fala sobre isso? Você não vai perder, né? Então fica ligado. Até mais!